Antes de mais nada, eu vou pedir para o André abrir uma foto que ela dispensa a legenda e aí depois você comenta. Tá vendo? Isso foi na noite de ontem, na cidade de Nova York, no Hotel Pierre, que é o hotel talvez mais caro de Nova York. Você vê de um lado João Dória, Bia Dória, Rosângela Moro, juiz Sérgio Moro, posando para a foto, né? Naquele evento lá de personalidade do ano. Pode cortar para o Léo. Léo, interpreta essa imagem para a gente aí. Ô Léo, às vezes eu fico tentando imaginar o que faz, porque o que acontece? Que o Moro é parte do PSDB e não existe dúvida. Agora, será que essa exposição é uma tentativa de mostrar que eles estão tão acima da sociedade que eles já não precisam sequer esconder isso? Porque, por exemplo, o Moro, ele jamais poderia ser amigo do inimigo da parte, ou seja, jamais poderia ser PSDB, como jamais poderia ser amigo de qualquer uma das partes. Se você presta atenção, você vai ver que o Ministério Público, ele é bem discreto. Você não vê foto, por exemplo, do Dallagnol com o Moro, assim como você pode até ver foto de trabalho. Você não vê uma confraternização, um evento festivo Dallagnol e Moro, ou então Dallagnol e PSDB. Mas o Moro, ele assumiu um status de Deus no Brasil, entre os coxinhas, que esse tipo de foto, que em qualquer democracia seria suficiente para anular qualquer condenação que o Moro fez contra inimigos políticos do PSDB. Isso é uma coisa óbvia. A gente não está falando de um evento, a gente está falando de uma circunstância onde uma pessoa que representa um grupo político, ela representa um grupo político por ter sido prefeito por esse grupo político da maior cidade do Brasil. Hoje, pré-candidato a governador por esse grupo político. Essa pessoa está do lado de um juiz federal que condenou um inimigo político. É uma coisa muito clara para a sociedade brasileira e o que me deixa mais pasmo é imaginar que esse tipo de foto não causa perplexidade dentro do Brasil. Causa perplexidade mundial. Causa, se você for olhar nas redes sociais, avassaladora a crítica ao juiz dizendo que ele assumiu que é um juiz a serviço do PSDB. Se não é a serviço do PSDB, isso reforçou muito a percepção. Lembrando, Léo, que ele já tinha tirado uma foto com o Aécio numa festa parece até uma foto romântica, muito estranha, né? Era uma coisa meio de homem do ano. Teve gente até que botou um macarrãozinho no meio, igual aquela coisa da Disney, nessa foto, né? E aí depois, quando o Aécio desmoronou, quando o Aécio foi flagrado com os 2 milhões da JBS, ameaçando matar o primo, ele passou a dizer que se arrependia da foto, né? Hoje, até os jornalistas da imprensa golpista, conservadora, estão criticando, porque pega mal, porque essa imprensa, ela tem que fazer o trabalho, Léo, de defender a Lava Jato. Eles têm que dizer que é uma operação isenta, que o Lula não está sendo perseguido, nada. Quando o juiz demonstra essa parcialidade, o trabalho do jornalista, que tem que defender toda essa coisa, fica mais difícil, Léo. Fica mais complicado. E uma coisa que eu queria chamar a atenção hoje da sociedade é que a questão do Moro não é uma questão de ser um juiz simplesmente contra o PT, não. É um juiz que trabalha diretamente pro PSDB. Vamos raciocinar qual que é a postura do Sérgio Moro quando é um figurão do PSDB. Ele tira foto e não é uma foto em evento, é uma foto social, político de um lado, juiz político do outro, esposas do lado deles. Quando a circunstância envolve uma pessoa de outro partido, ainda que seja um apoiador do Sérgio Moro, ele não dá esse tipo de apoio que ele deu, por exemplo, para o Dória, ou mesma fotinha que ele fez com Aécio Neves. Se vocês lembrarem daquele momento em que o Bolsonaro tentou prestar louvor para o Sérgio Moro, o Bolsonaro chegou batendo continência, o Sérgio Moro simplesmente virou de lado. Você vê que não existe nenhuma intenção do Sérgio Moro de estar do lado dos políticos que são contra a corrupção, porque o Bolsonaro usa a bandeira de ser contra a corrupção há muito tempo. A intenção do Sérgio Moro é utilizar esse brilho que ele conseguiu perseguindo o PT para levantar votos exclusivamente pro PSDB. E é nesse momento que eu chamo a atenção dos eleitores do Bolsonaro, que durante muito tempo levantaram a bandeira "Eu apoio Sérgio Moro". O juiz de vocês não apoia o Bolsonaro. O juiz que vocês durante muito tempo aclamaram, louvaram e prestaram louvores estranhos,
é nada mais, nada menos que uma bandeira política do PSDB. Ele não apenas ignorou o Bolsonaro, como fez o Bolsonaro passar uma grande vergonha, e nesse momento ele transfere a popularidade dele pros candidatos do PSDB. Aos poucos a sociedade brasileira vai ver o juiz Sérgio Moro aparecer com Dória, depois o juiz Sérgio Moro aparecer com Alckmin. O que acontece na prática? Na prática, as pessoas que acreditam que o juiz Sérgio Moro é um juiz que está lutando contra a corrupção, vão associar a ideia de luta contra a corrupção a um Dória. O Dória é candidato a governador em São Paulo, o Dória está do lado do Sérgio Moro, isso significa que o Dória não está envolvido em caso de corrupção, vamos votar no Dória. Olha, tem essa foto aqui do Aécio com o Sérgio Moro. Se o Aécio fosse corrupto, o Sérgio Moro tinha prendido ele nessa festa, o Sérgio Moro não tinha tirado foto com ele. É toda uma estratégia política de um juiz do PSDB, um marqueteiro do PSDB, um garoto propaganda do PSDB, que agora transfere a popularidade dele, não necessariamente para ele como candidato a presidente, como muitas pessoas imaginaram. Não, ele vai fazer uma transferência difusa de popularidade. Aos poucos, ele vai aparecer com políticos do PSDB ao redor do Brasil, agora com o pré-candidato a governador de São Paulo, daqui a pouco com o pré-candidato a presidente, e dessa forma a instituição judiciário brasileiro, que conseguiu prender os inimigos políticos do PSDB, ainda faz uso da maior estrela do judiciário opressor brasileiro para fazer a campanha para o PSDB. Nesse momento, Léo, eu chamo a atenção especial das pessoas que ficaram durante muito tempo do lado do Sérgio Moro, achando que o Sérgio Moro lutava contra a corrupção, e essas pessoas que inclusive se decepcionaram com o PSDB na pessoa do Aécio Neves. Hoje a gente tem muito ex-Aécio Neves que vota no Bolsonaro e não percebeu que o Sérgio Moro humilhou o Bolsonaro, porque o Sérgio Moro é um garoto propaganda do PSDB. O Sérgio Moro não é simplesmente um ícone da luta pela destruição dos partidos populares, pela destruição do PT. O Sérgio Moro representa uma propaganda política do PSDB. O PSDB, nesse momento, começa a tentar construir a retórica de ser o PSDB a solução contra a corrupção. Qual que é a estratégia para isso? De certa forma, tirar algumas fotinhas com o juiz Sérgio Moro, que infelizmente para algumas pessoas significa sim a luta contra a corrupção.